esse dia histórico para o Brasil, onde os 32 brasileiros que estavam na região de conflito, na faixa de Gaza, deixam o Egito, depois de atravessar a fronteira, e estão a caminho do Brasil. Estavam na zona de guerra, na faixa de Gaza. Deixaram a área, obviamente, depois de um longo período de sofrimento, de angústia, de incertezas, e eu quero, nesse momento, fazer um registro à diplomacia brasileira, registrar o esforço da diplomacia brasileira, do governo federal e de todos que agiram, de todos que contribuíram para esse desfecho. Ao passo que saúdo o papel da diplomacia, o empenho na solução dessa situação, eu não posso deixar de sublinhar também que em momentos como esse, as vaidades devem ser deixadas de lado, devem ser colocadas ao largo do tema, porque o objetivo central é o resgate daqueles que estão a sofrer. Então, eu estou fazendo aqui duas considerações. Primeiro, uma consideração de reconhecimento ao papel da diplomacia brasileira nesse episódio. Mas quanto à performance pessoal do ministro, eu tenho que ressaltar que ele age mais pela política do que pela diplomacia. E em momentos como esse é preciso colocar de lado a política, as rivalidades internas. Que mal tem o ex-presidente da República, presidente Bolsonaro, que todos sabemos tem das melhores relações com o Estado de Israel, de interceder por aqueles brasileiros? Que pecado há nisso? Ou será que o governo federal gostaria que essa situação perdurasse mais lá, para que tivesse aqui no Brasil um discurso contundente colocando o povo brasileiro contra o povo de Israel? Porque todos nós sabemos, o povo brasileiro ama a nação de Israel. O povo cristão tem uma relação de muito respeito, de muita consideração com o Estado de Israel, com o povo de Israel. Então, essa beligerância, esses atritos são desnecessários, não acrescentam nada. Que bom que o presidente Bolsonaro fez contatos, que bom que o presidente Bolsonaro falou com o embaixador, e que bom, acima de tudo, que esses brasileiros estão de volta. Eu me lembro, há anos atrás, quando nós tivemos uma situação no Líbano, e o presidente Bolsonaro chamou o ex-presidente Michel Temer para chefiar uma missão humanitária ao Líbano após uma explosão na região de Beirute. Que problema há nisso? As disputas em momentos como esse, em momentos de crise, em momentos como esse que nós estamos vivendo, elas têm que ser colocadas ao largo, à parte. E eu quero aqui ressaltar a postura do presidente Bolsonaro de não polemizar essa questão, de não entrar nesse jogo político bobo, porque num momento como esse, repito, é de se reconhecer o trabalho da diplomacia brasileira, mas é de se estranhar a grosseria, o modus ruim de trato com aqueles que se empenharam em ajudar. E por quê? Porque o governo brasileiro, desde o primeiro momento, quando aconteceu o ataque lá em Israel, tratou com uma certa complacência o ato do Hamas, condenou o ataque, sim, mas não condenou o grupo Hamas. E hoje eu, novamente, estava acompanhando o noticiário e vi a fala do presidente Lula. Ele, pela primeira vez que eu vi ele falando de forma mais contundente com relação ao Hamas e fazendo a classificação de ato terrorista, porque eles têm uma dificuldade para rotular o Hamas como terrorismo. Aí eu fiquei observando a maneira como ele colocou. Ele não chama o Hamas de grupo terrorista, ele chama o ato de ato terrorista, mas o Hamas não é terrorista. Mas ao passo que faz essa observação, na sequência, ele faz a fala mais dura contra o povo de Israel, contra o Estado de Israel que eu já vi. Falando em nome do governo brasileiro. Não fala em meu nome. Não fala em meu nome. Porque essa não é a posição
de boa parte dos parlamentares que estão nesse Senado. Todos nós lamentamos, obviamente, a guerra. Ninguém gosta de guerra, ninguém defende guerra, mas o que aconteceu ali é algo que vai levar anos e anos e não vai ser apagado da história da humanidade, como foi o Holocausto. É um novo holocausto ao povo judeu. E a comunidade internacional precisa encarar essa realidade.